Graça e paz, povo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, em mais um podcast Intercessão Gaditas. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. E para você que já nos acompanha, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Amém? E para você que vai nos assistir pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal, que espero que ele seja bênção para você. O tema a qual nós iremos falar, espero que o Senhor possa encontrar você. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, antes de fazermos qualquer coisa, eu gostaria de ler um salmo. Amém? Gostaria de ler o Salmo 93. Glória a Deus, que fala assim, olha, o título é O Poder e a Majestade do Reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à sua casa, para sempre, ó Senhor. O versículo 4 fala assim, olha, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que o ruído das grandes ondas do mar. Amém? Gostaríamos, de estar dando início a esse podcast com essa palavra sobre o poder e a majestade do nosso Deus. Porque se nós aqui estamos, é por causa desse Deus Todo-Poderoso, é por causa da graça e da majestade dele. Ele é que tem cuidado de nós, ele é que tem guardado nós e a nossa casa. Amém? E como nós lemos aqui no versículo 4, talvez as águas, o rugir aí, do mar, as grandes ondas, elas estão fazendo um barulho imenso nos seus ouvidos e na sua vida. Mas o versículo 4 vem dizendo que o nosso Deus, ele é maior do que todo o barulho das águas. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa que você estiver passando. Amém? Que estiver te desestabilizando, qualquer coisa que estiver tentando te roubar a paz. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Basta somente você crer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Se você puder, encurve a sua cabeça, mas se não, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, nós queremos apresentar mais um podcast, ó Pai, nas tuas mãos. Pedimos a Ti para que seja conosco, para que nos ajude. Pai querido, que aonde chegar a nossa voz, a nossa imagem, Pai querido, que o Senhor também, ó Pai, chegue, porque esse podcast é para a Tua glória. E a palavra que nós estamos falando aqui, ela pertence a Ti. Pai querido, desde já, nós queremos apresentar a cada uma, Pai, dessas pessoas que estará nos acompanhando através, ó Pai, dessa transmissão. Deus, que o Senhor alcance, Pai, as suas vidas, as suas famílias e tudo aquilo, ó Pai, todas as situações que elas apresentarem ao Senhor, todas as situações, ó Pai, ruins, ó Pai, que elas estiveram passando, nós colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa intervir com o Teu poder e com a Tua graça, porque sabemos que o Senhor é maior. O Senhor é maior do que o ruído das muitas águas, o Senhor é maior do que o soprar do vento. Assim, meu Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque temos certeza de que o Senhor é Deus que ouve e responde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós já estamos aqui, Vamos fazer como na semana passada. Nós estaremos aqui falando dessa palavra, que é identidade. Amém? E também estaremos interagindo, com as pessoas que entrarem ao vivo aqui conosco. Nós já temos aqui o Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, eu gosto muito de interagir, com as pessoas que estão nos acompanhando. E semana passada nós falamos sobre identidade. Vou dar aqui uma pincelada rápida, que todos nós temos uma identidade, todos nós temos um nome dado pelos nossos pais, Talvez os nossos nomes foram escolhidos até mesmo antes de nós nascermos.
E é esse nome que nós carregamos aí, né? Na nossa certidão, no nosso RG, para onde nós formos aqui, esse nome será o nome pelo qual nós seremos chamados. E eu costumo falar assim que não tem uma melodia, que não tem um som melhor do que sermos chamados pelo nosso nome. Amém? Às vezes as pessoas falam, ei, oi, você aí, mas e você às vezes não olha, ou então você fica olhando para ver, né, se é você mesmo, mas nada melhor do que você ser chamado pelo seu próprio nome. É quando eu digo assim, Lucas, ele vai me responder, porque eu chamei ele pelo nome. Então, por isso que eu gosto de falar que é a melhor música a ser ouvido, é ser chamado pela minha identidade. E nós estamos falando não sobre essa identidade, que é o seu nome aqui da terra, mas nós estamos falando sobre a nossa identidade como departamento, como chamado, como o talento, como o dom, como a chamada que Deus tem sobre a sua vida. E nós meditamos lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando, né, a palavra vem falando que o Senhor nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, que no dia em que Jesus, ele subiu aquele madeiro, ele estava ali, né, nos dando o direito de um novo nome, de uma nova identidade em Cristo. E nós morremos com ele, né, pela fé, mas também com ele nós ressuscitamos, né? Que a Bíblia fala assim, olha, mas Deus que é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. Amém? E daí então começa, né, a nossa vida. Quando nós morremos para os nossos desejos, morremos para as nossas vontades e ressuscitamos na pessoa de Cristo Jesus. Aí começamos uma nova etapa, um novo ciclo na nossa vida. Aí nós começamos a ter uma vida de verdade. Aí nós começamos a ter, como se diz, uma chamada, né? Aí nós somos conhecidos pelo nosso nome, pela nossa identidade. Identidade essa que pode ser, né, o seu dom, como eu já disse, o seu ministério, aquilo a qual o Senhor ele tem imprimido em você. Amém? Nós sabemos que muitos de nós, né, outrora, quando nós vivíamos uma vida de pecado, nós tínhamos uma identidade ruim. Nós éramos conhecidos como ladrões, nós éramos conhecidos como prostitutos, viciados, nós éramos conhecidos como mentirosos, como falsificadores, nós éramos conhecidos como tantos apelidos ruins, né, que as pessoas nos chamavam. Gente, são tantas coisas, são tantos nomes que não faziam, que faziam parte da nossa vida quando nós não tínhamos Cristo, que foi levado, que foi arrancado de nós, que morreu. Né? No dia em que nós morremos para nós, para as nossas vontades, no dia que nós morremos para o nosso eu, né? Isso também morreu. Hoje as pessoas elas não podem olhar para você e falar assim, ó, lá vem o viciado. Por quê? Porque agora você tem uma nova identidade. E é sobre isso que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos aí, né, aqui com a nossa irmã Regiane, nosso irmão Andrei, a Marta. Amém? Que Deus possa, em nome de Jesus, alcançar vocês, para a glória do nome do Senhor. Então vamos lá, né? Falar sobre essa palavra gloriosa. Como posso saber qual é a minha identidade? Você precisa de ser encorajado, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos encorajando você a ir até a presença de Deus e perguntar para Ele qual é a minha identidade. A identidade que agora nós estamos falando é qual é a movimentação? Qual é a movimentação no reino espiritual? Amém? Como que você é chamado hoje? Vamos colocar assim, qual que é o seu ofício dentro do reino espiritual? Amém? Às vezes, nós falamos aqui, né, que às vezes nós temos medo de perguntar isso para o Senhor, porque às vezes nós não identificamos como filhos de Deus. Eu já conversei com pessoas e falei com elas sobre essa paternidade, né, de ser filhos de Deus, e elas tinham dúvidas a esse respeito. Elas tinham dúvidas sobre isso, sobre essa real paternidade, porque elas viam o Senhor somente como Deus.
E quando nós vemos o Senhor somente como Deus, queridos, eu não sei se você pensa dessa forma, mas Deus é um ser tão distante de nós, é como que se fosse inacessível, é como que se a gente não conseguisse, né, tocá-lo, é como que se a gente não conseguisse nos aproximar dele. Mas ele veio trazendo para nós uma paternidade. Amém? E quando nós vimos o Senhor como Pai, aí é mais fácil, porque nós temos acesso, porque o Pai ele está próximo do Filho, o Filho pode colocar a cabeça sobre o colo do Pai, o Filho tem liberdade de falar com o Pai. E o Pai tem prazer em ensinar, em discipular o Filho que ama. E esses filhos são quem? Sou eu e você. Mas para isso nós precisamos de ter intimidade com ele. Nós precisamos de ter uma ousadia de nos achegarmos até ele e fazermos perguntas tais como essa: Deus, quem eu sou no teu reino? Qual é a minha identidade no reino do Senhor? Amém? E quando nós fazemos essas perguntas, quando nós fazemos essas perguntas para o Senhor, Ele vem nos mostrar, Ele vem falando conosco. A sua movimentação é essa no reino, a sua identidade é de pastor, a sua identidade é de missionário, a sua identidade é de um evangelista, a sua identidade é de um louvorista, a tua identidade é de um apóstolo, é de um profeta, a sua identidade é de um auxiliador, a sua identidade é de pai, a sua identidade é de mãe, a sua identidade é de empresário, a sua identidade é de médico, a sua identidade é de um jornalista, a sua identidade é de uma parteira. A sua identidade, irmãos, e não estranhe por eu estar falando esse tipo de identidade, porque quando nós encerramos bem nessa parte na segunda-feira passada, quando nós falamos assim, olha, que a nossa identidade, ela não flui somente dentro da igreja. Amém? A nossa identidade, ela sai de dentro das quatro paredes. Um empresário, por exemplo, ele tem uma identidade de empresário e ele, dentro da chamada dele, dentro da identidade dele, ele auxilia o reino de Deus. O médico, ele não está de microfone na mão, talvez ele não está com instrumento de louvor na mão, mas ele tem a identidade de médico. É coisas que eu não sei fazer, mas ele recebeu do Senhor essa chamada. Tanto é que quando nós vamos a um médico, nós não chegamos lá e falamos assim, Lucas, nós falamos doutor Lucas. Amém? Porque a identidade dele está à frente. E é isso que nós precisamos de entender, é isso que nós precisamos de nos atentar. Amém? Glória a Deus. Às vezes, eu já conversei com mulheres, que triste, mulheres, senhoras, dona de casa, que a gente pergunta para elas, e aí, como é que está? E elas estão tristes, você sabia disso? Eu já conversei com algumas mulheres que estavam tristes, dizendo para mim assim, olha, eu só sou uma dona de casa, eu só cuido dos meus filhos, eu só cuido do meu esposo. E ela não vê uma grandiosidade de Deus nisso. Ela não consegue enxergar nisso a sua identidade. Amém? Ela não consegue enxergar nisso o zelo pelo qual ela está cuidando da sua casa, ela está cuidando, né, da sua família. E às vezes quando nós falamos para essa pessoa assim, olha, qual que é? Você trabalha? Não, eu não trabalho. Eu falo assim, mas não trabalha como assim? Porque as pessoas veem esse trabalho como que só fosse fora de casa. Ou as pessoas só veem que serve ao Senhor se for dentro da igreja. Se estivermos inseridos ali dentro da igreja, nos ministérios que tem, mas eu quero falar para você que não. Você que está nos assistindo agora, talvez você vai cair agora, né, as escamas dos seus olhos e você vai dizer assim, puxa vida, então essa é a minha identidade? Porque talvez o Senhor te convocou, te chamou para ser uma excelente mãe, para ser aquela que vai cuidar dos filhos, e esses filhos serão enviados a nações. Talvez esses filhos serão excelentes médicos, serão juízes, advogados, professores. Talvez aquela função que você queria ter, talvez aquele título que você queria ter, o Senhor te chamou e confiou para você cuidar daquele que terá o título. E isso não nos desmerece. E isso não nos desvaloriza diante de Deus.
Mas isso quer dizer que nós entendemos a chamada dele sobre a nossa vida. Talvez você, homem, que está nos assistindo agora e fala e pensa, nossa, puxa vida, eu não faço nada, eu só trabalho. Querido, se você está trabalhando, então você está cuidando da sua casa. Você está cuidando do ministério que o Senhor confiou nas suas mãos. Você é pastor dentro da sua casa. Você é pai, você é esposo, você é o sacerdote de dentro da sua casa. Então você tem uma identidade em Deus. Talvez as pessoas não valorizam aquilo que recebeu do Senhor. Pensa aí agora um pouquinho, imagine se você não tivesse nessa posição que você está dentro da sua casa. Como é que seria a sua casa, mulher? Como é que seria a sua casa, homem? Como é que o seu lar, como é que a sua família estaria? Então, eu quero dizer, olha, glorifique ao Senhor pela sua chamada, pelo ministério que Ele depositou nas suas mãos. Ele te confiou uma casa, Ele te confiou uma família para você apresentar ela diante dEle. E vou falar para você, isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa porque a família que o Senhor nos confiou, nós precisamos de apresentá-la diante do Senhor. E quantas das vezes que nós estamos procurando alguma coisa para fazer, sendo que nós nem sequer entendemos essa. Como que eu vou sair para fora? Como que eu vou ministrar? Como que eu vou fazer fora da minha casa? Se a minha casa está em desordem, se a minha casa está desorganizada, se os meus filhos estão desorganizados, se o meu casamento está desorganizado, eu preciso fazer o quê? Aprender. A minha identidade, a minha movimentação, ela começa exatamente dentro da sua casa. Ela começa exatamente aonde o Senhor te inseriu. Amém? E daí em diante, Ele vai mover com você por onde quer que Ele vá. Talvez o Senhor vai enviar pessoas dentro da sua casa para você acolher, para você cuidar. Talvez, quando menos você esperar, está batendo no seu portão. Uma pessoa chorando, precisando de auxílio, precisando de ajuda. E aí? É momento de você exercer o seu ministério. É momento de você exercer a sua chamada em Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar sobre identidade ainda, professores. Amém? Às vezes os professores é um ofício a qual muitas das vezes nós não valorizamos. E a identidade, a sua identidade, eu tenho uma professora aqui, né? A nossa irmã Elisângela Marta, ela é professora. E as crianças lá na escola, as outras professoras não chamam ela, ô Marta, ô Elisângela, é professora. Você entendeu que a sua identidade nessa área ela vem primeiro do que o seu nome? Ei, professora Elisângela. Ei, psicóloga Daniela Helena. Você está entendendo o que eu quero dizer? É a sua identidade, então você precisa de se mover nela. Você precisa de entender quem é você, qual a identidade que o Senhor te deu e como é que você vai se movimentar dentro dela. A escola que a Elisângela está inserida hoje é algo que o Senhor colocou nas mãos dela. O hospital onde você trabalha, a sala onde que você trabalha, os lugares aonde o Senhor tem te colocado, é o seu campo de guerra, é o seu campo de peleja, é o seu campo de batalha. E talvez você não conseguiu enxergar isso ainda. A empresa que você está inserida hoje é o seu campo de guerra. A empresa que o Senhor concedeu a você é o seu lugar de peleja. E quantas vezes que nós não entendemos isso, quantas das vezes que nós estamos deixando isso passar desapercebido. E o nosso Deus, nessa tarde, o nosso Deus, neste dia, Ele está bradando aos seus ouvidos. Olha, você está se movendo dentro da identidade que eu te dei. E se você tem dúvida se é essa ou não, o que você precisa de fazer? Você precisa de ir perguntar para o Senhor. Você precisa de se aproximar de Deus e falar, Deus, essa é a identidade, esse é o mover que o Senhor tem na minha vida, eu estou dentro do propósito que o Senhor me chamou? Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Gabriela Espínola, Eliane Amorim, Daniela Helena, glória a Deus. Sejam bem-vindos, Elisângela, Miriam. Aleluia. Diga aí para mim, gente, você que está ao vivo, você está conseguindo entender que o lugar que você está inserido
é o seu campo de peleja, que é a sua identidade? Você consegue compreender isso? A formação que você tem, a formação que você está exercendo, não é simplesmente porque você quer, não. É algo que o Senhor depositou sobre a sua vida. É algo que o Senhor deu para você. Isso mesmo, Daniela, são as nossas responsabilidades. E se é posto algo sobre as nossas mãos, então nós precisamos de dar a resposta. Lembra da parábola dos talentos? Talvez você tenha um talento, talvez você tenha 2, mas talvez você tenha 5. Mas todos nós recebemos um talento, todos nós recebemos algo da parte de Deus. E o que você está fazendo com esses talentos? Você está trabalhando? Você está granjeando? Ou você simplesmente está querendo vestir uma vestimenta que não é sua? Ah, mas eu seria excelente se eu fosse uma pastora. Eu seria excelente se eu fosse um pastor. Mas para mim ser um pastor, para mim ser um apóstolo, para mim ser um profeta, eu preciso de galgar os degraus. E talvez nós queremos começar de cima, mas não funciona assim no reino do céu. É de baixo, é de início. É de um talento. É um talento que Deus colocou nas suas mãos. Então, granjeie ele. Quem sabe daqui a pouco ele vai confiar e colocar mais de um nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre duas mulheres e sobre a identidade delas. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 1 e versículo 15. Livro de Êxodo. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 1 e o versículo 15 e 17, que fala assim, olha. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. E disse, quando ajudardes o parto das hebreias e virdes sobre o assento, e se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Preste atenção aqui, ó, no versículo 15. E falou o rei do Egito às parteiras hebreias. Ele não chamou elas pelo nome, mas ele chamou elas pelo ofício que elas receberam. Essas duas parteiras, Sifrá e Puá, elas estavam exercendo o ofício, a identidade delas dentro do local aonde o Senhor as tinha inserido. Amém? Olha para você ver. Talvez a gente olhe e fale assim, mas era apenas parteiras. Você já parou para analisar isso? Você já parou para meditar nesse versículo? Era apenas duas mulheres. Vamos colocar assim, olha, sem expectativa nenhuma, sem expressão nenhuma. Elas eram parteiras. Mas você já parou para pensar se essas mulheres não tivessem entendido a identidade delas, se elas não estivessem exercendo o ofício dela, o libertador Moisés poderia ter sido morto? Se elas não tivessem entendido qual era o real motivo delas terem sido feito parteiras. Queridos, o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele não desperdiça nada. O nosso Deus, ele já tem tudo sob o seu controle. E a Bíblia diz assim, olha, lá no versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei havia ordenado. Queridos, elas estavam ali colocando a vida delas nas mãos do Senhor, vamos dizer assim. Elas fizeram como, aqueles homens na fornalha de fogo. Olha, se o Senhor quiser que a gente vive, nós vamos viver. Se não, nós morreremos. Assim foram aquelas mulheres, duas mulheres simples, mas que foram usadas por Deus para salvar o libertador. Como que nós podemos pensar que as coisas que são postas nas nossas mãos são pequenas?
O nosso Deus, ele escolhe as pessoas exatas, as pessoas certas, para os lugares corretos. O lugar onde você está inserido, eu quero falar novamente, o lugar onde você está inserido hoje é o teu propósito. O lugar aonde você está é onde Deus quer te usar. Não importa se é uma grande empresa, não importa se é como um grande empresário ou se é como aquela, irmãos, que organiza o templo, a casa de Deus. Não importa se é aquele que está com o microfone na mão falando da palavra, ou se é aquela mulher, ou se é aquele homem que está lavando os banheiros da igreja. Nós estamos inseridos em lugares aonde o Senhor nos colocou. Nós estamos inseridos aonde o Senhor nos chamou para estar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Se hoje eu estou aqui diante dessa câmera, foi porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Foi porque Ele escolheu para que eu estivesse aqui. A palavra que nós estamos falando hoje sobre identidade, sabe? É essa palavra que o Senhor quer. Hoje eu estou aqui, no lugar onde o Senhor confiou para que eu estivesse. E eu estou dizendo para você, o que Deus colocou nas suas mãos, Ele está confiando em ti, Ele está confiando em você. Talvez você, mulher, talvez você, homem, talvez nós geramos homens e mulheres que serão avivalistas dessa nação. Talvez nós geramos homens e mulheres mártires pelo Senhor. Talvez nós estamos cuidando de um presidente. Talvez nós estamos cuidando de homens e mulheres que operarão nele dons de maravilha. Eu não sei o que o Senhor colocou nas suas mãos, mas nós não podemos fazer pouco caso do dom que Deus nos deu, da convicção daquilo que o Senhor colocou em nós. Eu quero chamar você, desperta para a identidade que o Senhor confiou em você. Ele, nesses dias, Ele está chamando, Ele está nos colocando no lugar onde que é nosso. Não tente vestir uma roupa que não é sua. Não tente se movimentar em uma identidade que não é sua. Não tente se mover dentro de um propósito que não é seu. O seu está estabelecido pelo céu. O seu está estabelecido pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu quero convidar você. Feche os seus olhos aí agora onde você estiver. Glória a Deus. Feche os seus olhos aonde você estiver aí agora. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui no ao vivo. Eu quero apresentar, ó Pai, aquelas que ainda, Pai, irão assistir, ó Pai, a esse episódio. Eu quero, Jesus querido, pedir ao Senhor para que desperte nelas, ó Deus, que elas tenham, ó Pai, anseio de ser despertada nela, a identidade que o céu confiou, o dom, o propósito, a chamada que o Senhor concedeu a elas. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Jesus querido, pedir a Ti, por graça e por misericórdia, que sejam ativados nessas pessoas a identidade do céu nelas. Pai querido, talvez, ó Pai, elas se encontram perdidas em meio, Senhor, a tantas falácias, em meio a tantos movimentos. Pai querido, talvez elas tenham ido de um lado para o outro. Talvez, Jesus querido, elas tenham subido e descido, mas não têm conseguido, Pai querido, se posicionar dentro da chamada que o Senhor tem na vida delas. Mas, ó Pai, eu estou orando a Ti para que vá de encontro, Pai querido, a elas. Pai querido, faça ferver dentro delas, faça queimar dentro delas o propósito pelo qual o Senhor tem. Faça, Jesus querido, queimar dentro delas, Pai querido, a novidade, Pai, que é a identidade delas, o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, visita elas agora, Pai querido, que o Senhor possa, Jesus querido, abrir os olhos, tirar todas as escamas, Pai, dos olhos, para que possam enxergar a movimentação, a responsabilidade que o Senhor confiou na mão de cada uma dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor. Amém? Bora lá continuar. Glória a Deus. Queridos, isso não nos torna menos ou mais importantes, ou menos ou mais espirituais, pois o que importa é termos sido ressuscitados juntamente com Cristo, para sermos instrumento da glória dele. O que importa é que nós ressuscitamos com Cristo para sermos instrumento
da glória dele. Amém? Não importa, querido, se você é a unha, não importa se você é o pescoço, não importa se você é a costela, nós somos um no corpo de Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo para que o propósito do céu seja estabelecido na terra, para que a vontade do Senhor seja estabelecido aqui na terra. Algumas pessoas terão a sua identidade, aleluia, na área nas quais elas mais foram feridas, na área a qual elas mais foram maltratadas. O que eu quero dizer com isso? Talvez você sofreu muito com enfermidades, e é nessa área que o Senhor quer te usar. Talvez você foi abusado, abusada, e é nessa área que o Senhor quer te usar. Talvez você teve um grande embate no seu casamento. Deus quer te usar nessa área. Sabe, não é uma regra de fé, não é uma regra, mas geralmente naquilo a qual nós mais fomos atingidos, na área que nós fomos mais maltratados, será a área que nós seremos usados por Deus. Amém? Será a área que nós mais seremos usados pelo Senhor. Glória a Deus. Então eu quero falar para você, já tem uma dica aí. Faça uma revista em você, olhe para dentro de você, procure enxergar isso e deixa Deus fluir da maneira que Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu uma identidade no céu. Eu quero ler com você lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 17. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 17. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Elisângela. Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim, olha, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu quero dizer com isso? Aquela identidade distorcida que o inimigo colocou sobre você, ela passou. Se as pessoas te chamavam de mentiroso, se as pessoas te chamavam de mentiroso, se as pessoas te chamavam de egoísta, se as pessoas chamavam você de beberrão, se as pessoas falavam que você era burro, ignorante, se as pessoas falavam que você era uma pessoa inconfiável, essa identidade ela passou, porque, olha, se alguém está em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Em Cristo nós somos novas pessoas. Amém? Então, toda essa identidade distorcida, tudo aquilo pela qual as pessoas nos chamavam, essa pessoa não vai dar em nada. Vai ser uma fracassada. Não vai conseguir nada, não vai conquistar nada na vida. Isso tudo passou. Porque você ressuscitou com Cristo, você está em Cristo e você é uma nova pessoa. Você crê nisso? Você crê nisso na sua vida? Se você crê, então abra a tua boca aí e fala assim, eu creio e eu tomo posse. Que essa identidade distorcida, ela não faz parte da minha vida. Esse nome pelo qual, esse apelido pelo qual eles colocaram sobre mim, ele já não faz mais parte da minha vida. Eu sou nova criatura em Cristo, eu sou filha, eu sou remida. Eu ressuscitei juntamente com Cristo, agora eu tenho um pai que zela, que cuida da minha vida, um pai que me direciona, um pai que me dá destino, um pai que fala assim, olha, eu te amo, aleluia, você é uma nova pessoa em Cristo, glória a Deus, e é por ela que nós precisamos de nos mover e nos apresentar. Quem é você? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Quem é você? Eu sou pastora do Deus Altíssimo. Quem é você? Eu sou um médico para a glória de Deus. Eu sou uma psicóloga para a glória do Senhor. Eu sou professora para a glória do Senhor. Eu sou fisioterapeuta para a glória do Senhor. Eu sou fonoaudióloga para a glória do Senhor. Eu sou um auxiliar na empresa para a glória do Senhor. Eu sou empresário para a glória do Senhor.
porque eu nasci de novo, eu entendi o propósito. Eu entendi o propósito. Glória a Deus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Nós falamos pelo Senhor aqui na terra. Nós falamos pelo céu aqui na terra. O Senhor confiou a mim, o Senhor confiou a você falar dele, falar da palavra dele. O Senhor confiou em mim e você para apregoarmos o evangelho através das nossas ações, porque em determinados lugares não precisa de nós abrirmos a nossa boca, a nossa vida, a nossa conduta fala por si só, as nossas vestimentas falam de quem somos filho, o nosso linguajar fala de quem somos filho, o nosso comportamento fala de quem nós somos filho. Você é filho do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Deus Altíssimo e por isso nós precisamos de nos mover dentro da identidade de filhos de Deus. Nós precisamos de nos movimentar dentro da identidade de quem nós somos. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos embaixadores de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós seremos a boca de Deus aqui. Aleluia! Essa é a identidade pela qual nós vamos nos mover. Essa é a identidade pela qual nós nos moveremos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A falsa identidade que me foi colocada, a falsa identidade que às vezes tem pessoas que querem ainda a todo custo colocá-la sobre as nossas vidas, nós não podemos deixar. Um exemplo que eu quero deixar muito claro para você, que você nunca mais vai esquecer. Você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Aí eu pergunto para você assim, olha, Deus é burro? Não, me perdoa pela expressão, viu, gente? Mas eu preciso de ser clara. Deus é burro? Deus é ignorante? O Senhor Deus, ele é mentiroso? O Senhor Deus, ele é caluniador? Ele é fofoqueiro? Ele é blasfemador? O nosso Deus, ele é caçador de contenda? O nosso Deus, ele promove brigas entre os irmãos? Não, né? Então, por que nós precisamos de carregar isso, sendo que nós estamos nele? Por que nós precisamos de receber, de vestir essas roupas falsas sobre as nossas vidas? Eu já vi pessoas falar assim, olha, eu não vou tentar essa profissão, eu não vou tentar essa faculdade, porque isso não é para mim, eu não consigo. Em outras palavras, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir aí. Eu sou um incompetente, eu não vou conseguir aí. Pergunta, pelo amor de Deus, se o nosso Deus, ele é isso. Ele não vive em nós não somos filhos dele. Então, por que nós temos que achar isso de nós? Por que nós temos que achar que nós somos incompetentes, que nós não conseguimos fazer algo? Por que nós temos que vestir uma roupagem rota, mentirosa, que é imposta sobre nós, que é falado que nós somos aquilo? Não, meu querido. Todas as palavras, todas as identidades que as pessoas colocarem sobre você, coloca ela diante do Senhor. O meu Jesus, o meu Deus, ele se encaixaria dentro dessa identidade? Não. Então eu também não me encaixo. O meu Jesus, ele se encaixaria dentro dessa identidade de uma pessoa promíscua? Não. Então, por que eu tenho que me encaixar, sendo que eu sou filha dele e ele vive em mim? Aleluia! Você está conseguindo compreender que, às vezes, nos falta somente nós nos colocarmos no lugar correto que é de filhos? Porque tudo isso que não cabe em Deus, que não cabe na pessoa de Cristo Jesus, também não cabe em mim. E se não cabe em mim, é falso, é mentiroso. É engano. E eu não vou vestir uma roupa de engano. Quantas pessoas que têm que se acham feias? Quantas pessoas que não se olham no espelho? Queridos, o que eu vou falar aqui não é conto, não é historinha, não é conto de carochinha, não. Eu conheci pessoas que não olhavam no espelho há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que elas não viam a imagem delas refletida no espelho por acreditarem que eram feias,
que eram ridículas. E no dia em que elas entenderam que isso era mentira, que isso era identidade, que tinha sido posta sobre ela, mas que não cabiam nela mais, ela se olhou no espelho, essa pessoa chorou, gente. Essa pessoa chorou porque ela passou tanto tempo acreditando nessa identidade que não era dela. E talvez eu esteja falando com pessoas desse mesmo jeito. Talvez eu esteja falando com pessoas que perderam excelentes vagas de emprego, excelentes oportunidades por não se acharem capazes. Talvez eu esteja falando com jovens, com pessoas que não ingressaram em uma faculdade, a faculdade dos sonhos, por não se acharem capazes de entrar nessa faculdade, de exercer essa faculdade. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que fizeram a faculdade, mas não exercem por medo. Cabe medo no seu Deus? Cabe medo no seu Pai? Não cabe. Então por que tem que caber sobre você? Se eu não tivesse saído desse lugar, hoje eu não estaria aqui gravando esse podcast. Mas eu entendi que a voz que fala, que o Deus que fala por mim, Ele é poderoso. Eu, Magda, de si mesma, talvez eu não estaria aqui. Mas como eu entendi a minha identidade em Deus, eu estou aqui falando disso para você. Eu estou falando, olha, essa identidade de culpada, de culpa, não cabe mais sobre você. Cristo já te perdoou, Ele já te deu uma identidade, só que você ainda continua com essa roupa de culpa, de culpada, de coitadinha, de miséria, de sofrimento. Essa não é a sua identidade. A sua identidade é Cristo. A sua identidade é aquela que o céu nomeou. É aquela que o céu nomeou. Lembra que nós lemos lá em Efésios? O Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Aleluia, isso mesmo, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. E o Senhor diz que nós somos o quê? Perdedores? O Senhor diz que nós somos o quê? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nossos nomes e as nossas identidades, elas foram dadas pelo céu. Nós temos exemplo de Isaac. Antes de Isaac nascer, o Senhor já falou assim, olha, o nome dele será Isaac. Temos outro também, Jesus. Antes de Jesus vir, o Senhor já falou assim, olha, para Maria, olha, e ele se chamará Jesus, porás o nome de Jesus. João, a mesma coisa. Foi o céu que deu essa identidade para eles. Pedro, a mesma coisa. Quando ele foi para Cristo, o Senhor deu para ele um novo nome. Não chamará mais Cefas, mas chamará Pedro. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha casa. Sabe, queridos, nós pensamos que o nosso nome, que a nossa vida, ela se reduz somente a isso que nós vivemos, a isso que os nossos olhos alcançam, a isso que os nossos olhos veem. Mas a nossa identidade, ela vai além do que os nossos olhos carnais querem ver. A exemplo disso é quando o Senhor, ele chamou, ele chamou Pedro. E ele falou com ele assim, olha, a partir de hoje, o seu nome será Pedro. O Senhor mudou o nome de Pedro. O Senhor mudou a identidade dele. E o seu ofício será pescadores de homens. Talvez nessa tarde, nesse dia, Deus está mudando a sua identidade. Ou talvez o Senhor está abrindo seus olhos para a identidade que Ele já te deu. E está mostrando o seu ofício. Talvez Deus, talvez não, eu tenho certeza, que Deus está mudando o nome de pessoas nessa tarde. Deus está mudando o nome de pessoas nesse dia. Deus está mudando o nome de pessoas nesse dia. Jabes era um homem ilustre. Era um homem, vamos dizer assim, que entendeu quem ele era, porque ele pediu para que a pronúncia, a real tradução do nome dele não fosse sobre ele. Ele falou assim, olha, o meu nome significa dores ou aquele que causa dor, eu não quero mais isso sobre a minha vida. O que significa o seu nome? Ele falou assim, eu não quero mais esse nome. E nesse dia de hoje, o Senhor está fazendo isso na vida de pessoas.
Ele está mudando o destino de pessoas. Ele está mudando história de pessoas, ele está mudando vida de pessoas. E juntamente com isso, ele está mostrando para você o seu ofício. Ele está mostrando para você aonde é que você vai trabalhar. Como é que você vai se movimentar. Amém? Glória a Deus. Livro de... o pecado pode até distorcer a nossa identidade, mas quando reconhecemos que em Cristo fomos vivificados, tudo muda de direção. Aleluia! O pecado pode até ter distorcido a nossa real identidade, mas quando nós em Cristo entendemos que não é isso que Deus tem para nós, ele muda todo o cenário da história. A prova disso, nós vamos falar de uma mulher que todo mundo já conhece a história dela, a samaritana. O pecado daquela mulher, a atitude pecaminosa dela, distorceu a identidade dela. Você consegue perceber isso? Aquela mulher era uma mulher prostituta. O pecado fez dela isso, escravizou ela com esse nome. Ela vestiu essa roupa. Mas no dia que ela encontrou com Cristo, a real identidade dela foi polida, foi mostrada, veio para fora. Aquela mulher era uma missionária. Aquela mulher era uma pessoa que tinha sido preparada, vamos colocar assim, antes mesmo da fundação do mundo, para levar Cristo, o nome de Jesus, para uma cidade, a cidade ao qual ela vivia. Mas o pecado distorceu. As pessoas a viam e a chamavam de prostituta. As pessoas a viam e não queriam conversar com ela, não queriam ser amigas dela. Mas no dia em que o Senhor parou e mudou a história daquela mulher, ela recebeu de Cristo uma identidade que o céu já havia dado para ela. A Bíblia diz que ela foi para a cidade e ali ela começou a falar: vem cá que eu vou mostrar. Um homem que falou sobre a minha vida, um homem que mudou a minha vida. Queridos, e não esperou, não foi de um dia para o outro, não, foi instantâneo. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda. Quando o encontro que nós temos com Jesus é verdadeiro, meu querido, o velho homem, ele cai por terra, ele sai de nós correndo, a gente amarra ele e fala: não, agora eu tenho uma nova identidade. Aquela mulher, ela recebeu do Senhor, ela começou a se movimentar dentro da identidade dela, dentro daquilo a qual o Senhor tinha chamado ela para ser. Uma outra pessoa também, está lá no livro de Lucas, capítulo 19, diz assim, olha, a palavra de Deus sobre o Zaqueu, um publicano. Esse homem era um homem que roubava as pessoas, vamos colocar assim, cobrava um tributo além daquilo que devia. Era um roubador, mas no dia em que o Senhor falou com ele assim, olha, Zaqueu, desce depressa. Ele estava procurando ver Jesus, mas antes mesmo, vamos dizer assim, que ele visse Jesus, Jesus já tinha visto ele. E Jesus falou assim, olha, Zaqueu, desce depressa porque eu vou para sua casa. Hoje eu vou pousar, hoje eu vou descansar lá na sua casa. E Zaqueu desceu. E quando chegou lá, queridos, ele foi mudado. A história dele foi mudada, o nome dele foi mudado. De ladrão, ele passou a ser filho de Deus, porque a Bíblia fala assim, olha, hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Em outras palavras, esse também é filho de Deus. Quando Zaqueu, ele aceitou Jesus dentro da sua casa. Quando ele falou, bora, vamos lá para minha casa. Quando chegou ali, ele foi tão constrangido. Ele ficou tão constrangido que ele falou, Senhor, a sua presença, ela mudou a minha identidade. Eu não posso mais me mover nessa identidade de ladrão, nessa identidade de fraudar, essa identidade de roubo. Olha, eu vou devolver para aquelas pessoas que eu peguei delas, que eu afanei delas, que eu cobrei um absurdo delas. E ó, tem uma coisa, aqui olha, disse, quer ver, olha, e vendo isso murmuravam e diziam que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado.
Você entendeu bem como que foi a presença de Jesus na vida desse homem? Ele não só devolveu aquilo 4 vezes mais que ele tinha pegado das pessoas, mas ele também pegou de todos os seus bens, metade, e deu para as pessoas. É isso que Deus faz. É isso que vem quando nós reconhecemos em Deus a nossa identidade, é isso que Deus faz sobre a nossa vida. Teve um outro também episódio sobre o gadareno, aquele homem que estava possesso de uma legião de demônios. Até então, o povo chamava ele, poderia chamar ele de louco, endemoniado. O povo poderia chamar ele de tantos nomes, mas ele teve a sua mente recobrada. O Senhor o libertou, ele passou também a ser filho de Deus. E quando ele quis ir com Jesus, quando ele quis entrar no barco para ir para a outra margem do rio, o Senhor falou assim: não, eu te restaurei para que você possa ir lá agora para Gadara, para que você possa ser um missionário lá dentro de Gadara, falar para as pessoas do amor de Deus, do amor de Cristo, de como que você foi restaurado. O Senhor, irmãos, Ele nos restaura, Ele nos tira desse lugar, Ele nos lapida, tira todo o carrapicho, tira toda a podridão, tira todo o pecado, para que nós sejamos usados para a glória dEle, para que nós sejamos usados para a glória dEle. Glória a Deus. Você não é a identidade que a terra disse que é, e sim aquela que o céu já decretou a seu respeito. Lucas 1,66. Livro de Lucas. Isso mesmo, nós somos um povo eleito, nós somos um povo escolhido. Amém, Marcelo, Elisângela, Daniele. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 1 e o versículo 66. Diz assim, olha: e todos os que ouviam as conversas em seus corações diziam: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Talvez as pessoas podem perguntar: quem é a Daniela? Quem é o Marcelo? Quem é a Eliane? Quem é a Elisângela? Quem somos nós? Quem é nosso irmão ali da Igreja Novo Templo, nossos irmãos? Só que a Bíblia diz assim, olha: e a mão do Senhor é conosco. E a mão do Senhor é conosco. Nós somos aquilo que o céu já determinou que nós fôssemos. Nós somos aquilo que o Senhor já liberou que nós fôssemos. E não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe ninguém pegar a sua identidade. Não deixe ninguém afanar a sua identidade. Amém? Mas viva ela dentro do propósito. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a sua identidade? Você tem se movido dentro dela? Pergunte para o céu, caso ainda não saiba. Qual é a sua identidade? Você tem se movido dentro dela? Se caso não, e se caso você não saiba qual é, pergunte para Deus qual é. Apresente-se a Ele e Ele vai te responder. Eu tenho certeza disso. Ele vai responder para você. Qual é a sua identidade nele? Amém? Glória a Deus. Livro de Gálatas 2:22. Livro de Gálatas 2:22. Glória a Deus. Eita, povo de Deus. Livro de Gálatas 2:20, 22 não, 2:20. Gálatas 2:20 fala assim, olha: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que nós vivemos hoje, ela precisa de ser para a glória de Deus. A vida, querida, que você vive, meu querido, hoje, ela precisa de ser para a glória de Deus. Porque o Filho de Deus nos amou, que se entregou por nós. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por ti. Amém? E você tem uma identidade. Nunca se esqueça disso.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que a mão do Senhor, ela esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E tudo quanto o Senhor nos confiou para fazer, que nós possamos fazer. Que nós possamos entender, não é para minha glória, não é para não é para me promover. Porque quando eu não tenho identidade em Deus, quando eu não tenho identidade na pessoa de Cristo Jesus, eu apenas me promovo. Livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos já caminhando aqui por fim. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19 e o versículo 13, que fala assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Porém, respondendo o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Amém? 7 homens, filhos de um sacerdote, estavam expulsando o demônio, estavam fazendo o exorcismo. Só que eles não sabiam quem eles eram. Eles não tinham uma identidade forjada em Cristo. Até então, eles só estavam se promovendo. Te expulso no nome de... como é que fala aqui? Olha, respondendo, e faziam isso. Te expulso no nome de Jesus pelo que Paulo prega. Isso é querer vestir a roupa que não é sua. É querer se promover dentro de algo que Deus não te deu. Nós não precisamos de nos promover. Nós só precisamos de ter identidade em Deus. Nós não precisamos de nos mover em algo que não é de Deus. Nós não precisamos ser promovidos em algo que Deus não está. Nós só precisamos de nos mover dentro daquilo que o Senhor nos confiou. Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e você, quem é? A pergunta que eu faço para você hoje: e você, quem é? Magda, e você, quem é? Amém? Nós vamos encerrar esse podcast com essa pergunta. Nós vamos finalizar esse podcast com essa pergunta. Foi uma pergunta feita, por os espíritos malignos daqueles homens. Mas hoje ela está sendo feita através do Espírito de Deus. Ela está sendo feita através da pessoa que está aqui, que recebeu do Senhor algo, está passando para vocês hoje. Que essa pergunta ela venha ecoar dentro da sua alma. Que essa pergunta venha ecoar dentro da sua alma. E que em nome de Jesus você tenha uma resposta. Que em nome de Jesus você busque nele essa resposta. Amém? Que Deus abençoe vocês. Queridos, até aqui o Senhor nos permitiu falar. Nós encerramos aqui, sobre a nossa identidade. Nunca se esqueça disso. E eu gostaria de indicar para vocês um livro. Casa de Oração, a Eterna Identidade da Igreja. A Eterna Identidade da Igreja, do pastor Rogério Ribeiro, da editora Casa. Sabe, esse livro é muito bom, ele fala sobre a identidade da igreja, sobre oração. Tem muita coisa boa, é uma leitura que não é cansativa. E nós podemos, fala sobre o ofício da oração, a chamada oração, a eterna identidade da igreja, a restauração da casa de oração, colocando em ordem a casa, ouvindo o coração de Deus, movendo-se através da oração. O tema é a eterna identidade da igreja. Eu quero, você que gosta de ler,
Então, eu quero fazer essa indicação para você, tá bom? Em nome de Jesus. E também, né, eu quero dizer para você, assim, que no nosso próximo segunda-feira nós estamos aqui e o nosso tema será a promessa do Espírito Santo. Amém? Estaremos falando sobre a promessa do Espírito Santo. Vai ser muito bom, vai ser um tema, né, muito gostoso. Gostaria também de convidar você, aproveitar aqui, né, convidar você no dia 12 de abril, nós teremos a Manhã com Deus. Eu gostaria de chamar, né, você que está aqui assistindo essa, essa live, que está aqui nesse podcast, para participar conosco. E toda sexta-feira, 19h30, nós estamos ali na Igreja Batista Amigos de Deus, no culto de intercessão, no culto de cura, libertação. E durante todo o desse mês, nós estaremos tratando sobre o poder da palavra. Amém? Você é o nosso convidado para estar ali juntamente conosco. Gostaria de orar por você, né? Se você puder, mais uma vez, encurva sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por esta 1 hora que nós estivemos aqui falando do amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esses momentos que nós tivemos na tua presença. Quero te louvar pela vida da Eliane, da Daniele, do Marcelo, da Elisângela, da Regiane, da Miriam, da Igreja Novo Templo. Pai querido, pela vida da Neuza. Pai querido, eu quero te louvar pela vida da Cleuseli. Quero te louvar, Senhor, pela vida da Daniele. Pai querido, quero te louvar, Senhor, pela vida da Ariane. Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançá-los. Alcança a vida, Pai, da nossa irmã Gabriela. Pai querido, que todos eles, ó Deus, sejam alcançados por Ti. A vida da Mônica, Pai querido, da pastora Mônica. Pai, do Maxwell. Pai querido, eu te apresento a vida do Manuel, eu te apresento a vida do Andrei. Pai querido, que todos esses nossos irmãos e aqueles que nos acompanharam, aqueles que não estiveram aqui ao vivo, mas estão nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir, eu coloco cada um deles nas tuas mãos. Pai querido, que eles, aquele que não tem, aquele que não descobriu qual é a sua identidade, que possam descobrir no Senhor. Guarda suas casas, tudo quanto carrega o nome deles, ó Deus, que esteja acobertado debaixo da tua potente mão, no lugar secreto. Pai querido, lugar secreto, aonde que somente os teus olhos nos contemplam e nos vejam. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.